Eu ia colocar para vocês aqui o debate do ministro Dino com o ministro Mendonça no STF a respeito do aumento da pena, do aumento da punição para quem faz uma calúnia, uma difamação ao funcionário público. Bem, eu resolvi conversar sobre o assunto com vocês sem colocar o vídeo, porque isso deixaria as coisas, né, muito extensas. Então o vídeo vocês podem ver, vocês podem localizar na internet o debate e aí ver o vídeo nos momentos mais polêmicos. Basicamente, a questão me interessou, eu acho que interessa a nós, da esquerda reflexiva e de um canal com pegada fundamentado na filosofia, que num determinado momento, as posições que a gente esperava que fosse de um e de outro, quase que se inverteram. Veja, o ministro Mendonça, ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro e foi indicado para o STF pelo Bolsonaro na promessa de indicar um terrivelmente evangélico. É aquele ministro que foi comemorado pela Michelle, ela se ajoelhou, caiu no chão, falava palavras esquisitas para fingir alguma coisa, toda aquela parafernália para colocar esse ministro no STF. Então, por mais que ele tenha méritos, ele entrou com esta marca de estar ali para cumprir uma função mais do que conservadora, talvez até reacionária. Enfim, não é um bom modo de se entrar no STF. Por sua vez, o Dino foi nomeado pelo Lula. E, embora não tenha havido uma comemoração ridícula, houve também uma comemoração. O próprio Lula disse: colocamos no STF um ministro comunista. Mas, na verdade, o comunismo do Dino não é lá um grande comunismo, né? Talvez ele tenha o comunismo mais como uma lembrança de juventude do que... Mas ele, enfim, foi do PCdoB. Agora, isso não significa nada mais, né? Porque o Aldo Rebelo também foi. Bom, mas enfim, são duas pessoas que bobas elas não são. São duas pessoas com leitura, com trajetória dentro do direito. E o debate foi bastante interessante na medida que as posições começaram a se inverter dentro daquilo que a gente formalmente esperaria. Por quê? Porque o Dino passou a defender a ideia de que é preciso aumentar a pena de quem faz uma ofensa de calúnia e difamação ao funcionário público. E ele acabou fazendo isso e transferindo a maneira de argumentar para os próprios ministros. Ou seja, o funcionário público de quem estamos falando somos nós. E jogou o debate desta forma para o Mendonça, que por sua vez defendeu a posição contrária. Não, as penas para calúnia e difamação já são suficientes, não é preciso aumentar, e o funcionário público que se sentir ofendido recorre à lei que existe, a lei de calúnia e difamação. Na contra-argumentação, foi que o Dino trouxe a conversa como se o funcionário público que importasse fossem eles ministros. E trouxe o debate quase que para o plano pessoal deles ali. Dizendo para o Mendonça que ele, Dino,
não gostaria de ser chamado de ladrão, não admitiria isso. E que ele se espantava, ou se espantaria, ou queria ver o que aconteceria se alguém viesse chamar ali o próprio ministro Mendonça de ladrão. Ao que o ministro Mendonça respondeu: eu reagiria como qualquer cidadão que não está acima da lei. Eu o interpelaria pela lei de calúnia e difamação que existe atualmente. E não quero prerrogativas maiores do que as que já existem. Não preciso me proteger tanto. De modo que as coisas foram se acirrando nesse debate. Até que chegou um momento que o Dino invocou uma citação, né, do tipo: as ideias, uma vez incorporadas, podem virar força material. E chamou o Fachin, né? Fachin deve se lembrar dessa citação. Eu conheço essa citação, claro, né? Formação nossa de esquerda permite que a gente saiba que se está falando de um marxista, do Gramsci. O Gramsci insistia nessa ideia, né? Nesse tópico, que ideias não são simplesmente ideias. Uma vez incorporadas pelas pessoas e levadas adiante pelas pessoas, elas viram força material. Elas viram disposições físicas de combate. Então o Dino invocou isso para dizer que pessoas que lançam frases de ódio na internet podem colaborar para que essas frases sejam incorporadas por outras pessoas e isto virar força material no sentido de um ataque físico ao funcionário público, no caso, os próprios ministros. Bem, eu achei curiosíssima essa conversa, né? Primeiro porque aquele que vem do meio evangélico e que seria mais conservador e, portanto, mais a favor de punições, mais a favor de restrições da lei, não foi por este caminho, foi para o caminho mais libertário. E aquele que vem das esquerdas, embora de uma esquerda que tem um ranço autoritário, que é o PCdoB, né, acabou advogando uma posição de aumento da pena, restrição maior, enfim, uma lei que cerceia o cidadão mais do que o cidadão já se sente cerceado. Então, a posição se inverteu, mas a argumentação do Dino é que me deixou mais preocupado ainda, porque se fosse só a inversão das posições, já seria engraçado. O que foi engraçado foi que o Dino inverteu o próprio sentido da citação do Gramsci, porque o Gramsci falou isso tendo a esperança que as ideias comunistas fossem incorporadas pela população e virassem força material em favor de uma revolução socialista. E o Dino usou ao contrário. Vai que as ideias viram força material, né, no sentido de um ataque como aqueles que a gente viu no 8 de janeiro contra nós. Então, de dupla maneira, o debate acabou ficando esquisito. Por quê? Porque o Dino, além de fazer uma defesa do status quo, para além do que o status quo já possui, porque uma defesa do status quo é ótimo, o cara é ministro, tem que defender a lei, tem que fazer com que a lei vigore, mas ampliar a lei já foge um pouco do caráter da esquerda. A lei já é o suficiente, ampliar a lei me parece ser já um caminho um tanto autoritário. Aí ampliar a lei a partir do medo de que a população ataque
o funcionário público, no caso os ministros, e usando para isso uma ideia que o Gramsci usou no sentido contrário, aí sim fica hilariante. Fica hilariante. Parece que o Dino está destoando, ou não, né? Ou talvez ele sempre fosse assim, mas destoando mais do que o próprio Mendonça. Porque você pode dizer assim, não, mas o Mendonça não está defendendo a lei pela lei. Ele está defendendo a lei neste momento em que a direita usa de xingamentos, de mensagem de ódio para descaracterizar não só a esquerda, mas a democracia e a república. Então, na verdade, ele está fazendo uma defesa contingente dos poderes do status quo, dos poderes de conservação. Ele está defendendo a conservação nos limites que ela já existe, para não punir a mais do que já se pune, ou já se tenta punir, os bolsonaristas. Então ele não, né? Então com isso você desqualificaria um pouco a atitude do Mendonça. Embora mesmo que seja esta a intenção do Mendonça, você não pode dizer que é. Por quê? Porque em termos formais, é o Mendonça que está correto. Já há lei, já há punição, ela é aquilo com o qual a gente lida, ela tem sido eficaz. Por que mais? E por que tanto medo assim de ser tratado, de ser xingado? É um direito do cidadão de xingar. O Dino diz, não, eu não gosto de ser chamado de ladrão. Aí o Mendonça rebateu. Ser chamado de ladrão é opinião, não um fato. Cabe você acioná-lo pela lei para que ele prove que você é ladrão. Ele falou que você é ladrão, ele tem que provar. Essa é a lei que nós temos. Nós não precisamos de mais uma lei com mais punição para que, sem que ele prove, ele já seja culpado. E era isso que o Dino está querendo. Que sem que ele prove que você é ladrão por ele chamar de ladrão, ele já é culpado. E a pena de ter xingado já é quase que uma pena criminal, como se ele, né, estivesse, de certo modo, indo além da calúnia e difamação. Agora, no caso do Dino, o argumento dele começa a escorregar, não só quando ele usa o Gramsci ao contrário, o Antônio Gramsci ao contrário. As ideias que viram força material são perigosas, né? Então a gente tem que coibi-las. Não só nessa hora o Dino escorrega, mas ele começa a escorregar mais para frente, quando ele começa a argumentar cada vez mais que atualmente, os discursos políticos estão eivados de ódio, então o arcabouço jurídico que lida com os discursos políticos, com as mensagens nas redes sociais, com a conversa do simples cidadão, precisa de mais rigor. Isso é muito esquisito, gente. Isso é muito esquisito. Porque nós não estamos, de maneira nenhuma, avaliando leis para situações tão contingenciais. Dizer, há 10, 20 anos atrás não tínhamos esse ódio e agora temos, então temos que ter uma legislação que puna o ódio, parece ser uma inferência que carece de sustentação empírica e, mais do que isso, parece ser alguma coisa de uma hiperproteção para com os próprios ministros ou funcionários públicos, seja lá o que for, ou deputados, como é que se diz?
que não melhora em nada o ambiente político, só faz com que exista mais punição. Aliás, só faz com que o poder usufrua de mais elementos contra o próprio cidadão. Parece que é isso. Porque se você me disser que isso vai resolver o problema dos discursos de ódio, o que vai resolver problemas de discursos de ódio é a diminuição do ódio. Essa história de que, né? Não se trata de liberdade de expressão mais, se trata dos limites do que se pode falar e do que não se pode falar. Não, se trata sim de liberdade de expressão. E dentro da liberdade de expressão, os limites. Como que não se trata de liberdade de expressão? Se trata sim. E há limites da liberdade de expressão. E a lei que existe não é uma lei tola. Ela permite várias possibilidades. Ela permite a calúnia, a difamação, ela permite a queixa-crime. Ela, entendeu? Ela tem várias possibilidades. Se a pessoa se exacerba, há leis para coibi-la. Agora, munir o Estado de mais leis não resolve o problema do discurso de ódio, não resolve o ódio e ainda por cima dá ao Estado e aos políticos um poder a mais e eles, já tendo poder, poderão quadruplicar este poder. Porque o funcionário público humilde que vai ser xingado no balcão não vai conseguir usar da lei contra aquela pessoa que o xingou. Mas o juiz, o político, o ministro, este vai. Inclusive vai ter advogados pagos pelo Estado para fazer o favor, o serviço para ele. Então amplia em muito o poder do Estado contra o poder do indivíduo e não favorece o funcionário público menor. E não favorece o cidadão. E não resolve o problema. Para resolver o discurso de ódio tem que resolver o ódio. E o ódio e o ressentimento em nossa sociedade não são alguma coisa exclusivamente ideológica. Eles são um ressentimento calcado em 40 anos do neoliberalismo. 40 anos de frustração das pessoas. Frustração das pessoas que acreditaram e que continuam acreditando no neoliberalismo porque não sabem outra coisa. Eu vou dar um dado para vocês entenderem o que é a frustração. 80% dos jovens da geração Z, esta geração posterior ao século, né, posterior à virada do século, e que já, e portanto, está com 25 anos, e portanto já está ocupando cargos executivos em algumas empresas, em alguns lugares do Estado, né? Esta geração, 80% diz que a vocação e o que ela faz, o que ela quer fazer é ser produtor de conteúdo nas redes sociais, na internet, na chamada infosfera. Tá, ok. Então, todo mundo quer ser empresário de si mesmo e ser um apresentador, um produtor de conteúdo, alguém que lida, alguém que está, né, querendo participar do mundo dos influencers. Tá, ótimo, perfeito, que bom, né? Quantas dessas pessoas conseguem sobreviver com isso? 80% quer, menos de 0,5% conseguem ganhar algum dinheiro com isso. Então, quando você vê pessoas que aparentemente enriqueceram com isso, é mentira, elas já eram ricas ou enriqueceram com a produção de conteúdo vinculada a coisas não muito interessantes do ponto de vista moral, como jogos de azar,
né, para não dizer coisa tão ruim quanto conteúdo lixo, bizarrices de tudo quanto é tipo, né? Vocês sabem muito bem como é que foi o início da porcaria do Felipe Neto. Não melhorou nada, mas é um cara, né? Vocês sabem como é que isso aí funciona. Tem artistas famosos que fazem 1 hora de programa falando sobre se eles engolem ou não engolem esperma na hora do sexo. Tem artistas famosos dizendo que, que legal que você ensina o coito anal, ensina aqui para minha mulher. Falando isso. Então, antes nós falávamos, por que o artista brasileiro tem sempre que fazer uma cena de sexo aleatória, gratuita, num filme que não tem sexo? Hoje a gente nem mais fala isso, né? Porque uma boa parte dos artistas simplesmente deixaram de ser artistas. Fazem podcast para dizer isso. Já assisti isso com o Gagliasso lá e a esposa dele, um negócio horroroso. Bom, Tati Bernardi, né? Dizem que ganha dinheiro escrevendo livros, escreve na Folha de São Paulo para dizer que o cara punha o dedo no ânus dela, ela gozava. Quer dizer, com bizarrice, tudo bem, né? Mas na maioria das vezes nem essa bizarrice vem atrelada a outras coisas, até piores, e muitas das pessoas que ganham dinheiro já eram ricas, não ganham nada. Na verdade, essa mídia aqui não dá dinheiro para ninguém, ela dá dinheiro só para o próprio Google. Este nosso canal aqui, ele só existe porque a esquerda reflexiva sustenta, faz doação. Então, veja só uma pessoa, né, jovem, que quer ser produtor de conteúdo. Ela é uma pessoa frustrada, porque ela não vai ser. Então, isso é um dado. E assim, é uma pleiade. Ou seja, o neoliberalismo prometeu uma coisa que ele não pode cumprir. Não vai cumprir nunca. O capitalismo não pode cumprir o que ele promete. E cada vez ele promete mais. Então você vai tendo ressentimento. O neoliberalismo isola as pessoas, então, portanto, as pessoas vão caindo em comunidades cada vez mais esquisitas. Antes a gente reclamava que não existia mais as comunidades tradicionais, todo mundo passou para as igrejas caça-níquel. Hoje a gente até agradece a igreja caça-níquel, porque as comunidades de bebê reborn, de tráfico de droga, de sabe-se lá do que, de bolsonarismo. Então essas comunidades são até piores, porque as pessoas se isolaram, perderam a escola, perderam o sindicato, perderam as organizações pelas quais elas se socializavam. Então você tem um fenômeno de ressentimento e de ódio no mundo todo. Aí você vai tentar punir o discurso de ódio para tentar resolver o problema do ódio. Não. Acho que o Dino, como vindo de onde ele vem, quer dizer, vindo de alguém que leu alguma coisa socialista, ele está diante do Mendonça completamente errado. Ele escorregou de vez. De vez. As más línguas diriam outra coisa. Diriam, o Dino vem do comunismo, portanto ele é autoritário mesmo. Eu não estou falando isso. Estou falando simplesmente que ele escorregou. Acho que ele deveria começar a rever esse discurso fácil dele. Fácil como governador, fácil como deputado, agora fácil como ministro. O Dino fala muito. E acho que ele pensa pouco. Que era uma coisa que ele fazia como deputado. Não estou dizendo que ele é um ministro ruim, não. Acho ele um dos bons ministros, mas nesse debate específico,
Se a gente não conhecesse o passado do Mendonça, a gente diria que o Mendonça matou ele a pau dentro dos quadros do direito. Daqui a pouco a gente volta.